Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nosso momento Palavra de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Nele Jesus está dizendo: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente ouve algumas verdades e elas nos parecem como se fossem ameaças, mas não, às vezes são apenas constatações. Por exemplo, se o veneno tivesse oportunidade de conversar conosco, ele diria: se você me tomar, eu vou te matar. E isso não é uma ameaça. Ele só está dizendo aquilo que de fato vai acontecer. Se, por exemplo, nós pudéssemos ouvir a voz de um urso que está extremamente faminto ou defendendo os seus filhotes e a gente fosse passar perto, ele iria dizer: se você se aproximar, eu vou te matar. E ele não está dizendo isso como uma ameaça, ele apenas está fazendo uma constatação. É que às vezes a gente não consegue perceber a diferença destas coisas. É como se tudo estivesse contra nós. É como se as coisas estivessem todas colaborando para a nossa infelicidade. Quando, na verdade, a gente perde a oportunidade de identificar os alertas que estão sendo nos dados para que a gente evite perigos que não precisaríamos passar. Eu me recordo que, certa vez, numa viagem para o estado da Bahia, eu vi algumas placas de sinalização que me chamou a atenção. Eles diziam: acredite na fiscalização, acredite na sinalização. E eu dizia: meu Deus, que maravilha. Ao invés de dizer obedeça, ele dizia acredite. Por quê? Porque nós estamos dizendo que esta rodovia você tem que andar a 60 por hora, porque teve profissionais que olharam, que estudaram, que conhecem esta estrada, que sabe dos perigos, que sabe dos acidentes, e por isso 60 é uma velocidade de segurança para que você não se machuque, para que não machuque a sua família, para que não se perca aqueles outros que você não conhece e que depois isso pode vir como uma culpa sobre você. Então, acredite, não tenha que obedecer no sentido como se fosse uma determinação de alguém que é mal, mas acredite como alguém que quer o seu bem. Assim também é esta passagem de Jesus, quando ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Permaneçam em mim. Jesus não está nos ameaçando, ele só está fazendo uma constatação. Ele é a videira. Nós devemos estar ligados a ele. Nós não conseguiremos ter nada se não estivermos ligados a Jesus, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem todo o nosso vigor. Sem Deus, nós nada podemos fazer. Mas ele não está nos ameaçando, ele só está dizendo uma verdade. E quem for inteligente vai compreender e junto do Senhor estará e permanecendo em Deus, alcançará a verdadeira paz e felicidade. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nosso momento Palavra de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 15. Nele está escrito que, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer aos apóstolos: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós precisamos de uma palavra de encorajamento também. E muitas vezes nos falta esta palavra, porque na maioria das vezes nós estamos vivendo em um mundo de tantas dores, de tantas dificuldades e tribulações, que a gente só ouve muitas palavras de derrotas, palavras de pessimismos, e às vezes escondido atrás de um certo tipo de realidade ou de realismo, as pessoas dizendo: não, infelizmente o mundo é assim. Não, meus irmãos, o mundo não é assim. O mundo está assim, porque a gente não decidiu fazer o contrário, porque está em nossas mãos, porque Deus está conosco. Se a gente decidir fazer diferente, Deus está a nosso favor, Ele batalha junto de nós para que as vitórias, para que as bênçãos, para que as graças sejam derramadas em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias, em nossas casas. Como os apóstolos tomaram as palavras naquele momento e falaram para o povo, lembrando-os que desde a criação Deus sempre esteve com o povo, aquele mesmo povo que ele escolheu, que passou por diversas dificuldades, às vezes pela dureza de seus corações. Este Deus não os abandonou, mas esteve com eles a todo momento, cumprindo as suas promessas, realizando sinais, prodígios e maravilhas. E hoje, eu senti, enquanto preparava esta palavra, que Deus me dizia a mesma coisa: meu filho, se você tem uma palavra de encorajamento para o povo, pode falar. E é isso, meu irmão e minha irmã, que Deus manda dizer ao teu coração. O mesmo Deus que te criou, que te gerou, que te trouxe a este mundo, que esteve ao teu lado em tantas batalhas e dificuldades pelas quais você já passou, este Deus te garante a vitória. E Ele diz que a tua história será marcada por vitórias, bênçãos e graças, e não por derrotas e dificuldades. Você passará sim por tribulações, enfrentará sim muitas tempestades, mas elas não vão sucumbir a você, porque o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Jesus Cristo, aquele que andou sobre o mar, aquele que fez o céu, o sol parar, aquele que fez coxo andar, mudo falar, cego enxergar, que ressuscitou e trouxe de novo à vida Lázaro, a filha de Jairo, este mesmo Deus está contigo e é Ele quem te garante a vitória. Então não desista, levanta a cabeça e continue marchando, porque enquanto existir vida, há esperança. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.